Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo desse debate. A minha voz está muito ruim, também pudera 5 horas de live ontem, 2 reacts dos 2 jogos do Flamengo e aquela live que ficou muito legal na Twitch ontem, na festa Casa Bloco, lá no MAN. Foi bem legal, 1h50 de live, as pessoas que tiveram se divertiram muito, por isso eu queria pedir a você para baixar a Twitch, se você já tem a Twitch, para me seguir lá, porque podem perguntar, o reflexo do que aconteceu ontem vai naturalmente ser evidenciado na live de hoje, porque os companheiros vão brincar muito comigo na live de hoje às 10h30. E mais, hoje à tarde, às 7 horas, tem uma live na Twitch também direto do Sambódromo, aqui no Rio de Janeiro, no ensaio técnico da Portela. Você vai se divertir, Fernando Gil RN, lá na Twitch. Se inscreva lá, me siga lá que você vai gostar. É o seguinte, meus amigos, a minha voz está muito ruim, mas acho que vai dar para transmitir o recado que eu quero realizar aqui para vocês. Estou direto aqui da praia de Caraí, em Niterói. É o seguinte, o Flamengo precisa de jogadores que sejam componentes de um time vencedor. Palavras do Tite. Se for para trazer jogador comum ou abaixo da média, é melhor usar a base. E o Flamengo tem atletas que podem compor o elenco, principalmente nessa função de volante, que é exatamente a nova investida que o Flamengo realiza lá nos Estados Unidos. Meus amigos, é o seguinte, eu vim aqui jogar frescobol, acabei de malhar, e você naturalmente recebe essas notícias desde ontem, inclusive, as pessoas falando nesse volante Gregore. E eu ontem, incrédulo, sinceramente eu não acreditava que isso fosse verdade, porque já houve ali a tentativa do Evander, isso iria acontecer. Não aconteceu, acho, porque a reação do Flamengo, da torcida do Flamengo e de alguns dirigentes foi muito ruim. Iria acontecer, eu não tenho nenhuma dúvida disso, o Braz estava empenhado nisso. Já houve ali o Luiz Araújo, o Flamengo pagou caro pra caramba por um jogador, admitam aí. Até agora não conseguiu justificar R$1 do que o Flamengo investiu. Por mais que você goste desse jogador, mas veio da MLS, tinha estatísticas ruins. A própria MLS comentava no site oficial que a compra por parte do time do Luiz Araújo não havia sido justificada por ele, que a expectativa não foi correspondida. O Flamengo já traz esse jogador de lá, paga quase 50 milhões nele. Teve essa história do Evander, agora vem com essa história de novo. Agora, de um outro jogador lá da MLS, lá do time do Messi, que está sendo enxotado de lá. A verdade é essa. Para que trazer esse jogador? Eu não consigo entender. E pagar 300 milhões. Aí eu fico pensando assim, caramba, o Tite não havia dito que se era para trazer jogador comum, era melhor ficar na base? Ele já não tinha dado esse recado? Eu não consigo entender por que o Flamengo oficializou essa proposta. E realmente isso é verdade, porque as pessoas ontem estavam assistindo a minha live e desde ontem à noite, no meu grupo de WhatsApp, as pessoas comentavam sobre isso e hoje de manhã eu tive a confirmação, ele vai negar, mas é verdade. O Flamengo realmente estava sondando e estava fazendo uma proposta, isso em função da perspectiva que ainda tem de vender o Thiago Maia. Aí torcedor, sabe, alguns, talvez influenciados, alguns assim, pela correria da vida, às vezes não raciocinam. O Flamengo tem ali o Thiago Maia, tem o Hugo Jesus, apresentou ontem um outro garoto, Alcélio. O Flamengo tem ali o Alan para a posição. O Flamengo tem o próprio Gerson que pode recuar. O Flamengo tem o Pulgar já. Por que vai contratar esse cara? Sinceramente, qual é a finalidade de contratar um jogador assim? Queria eu perguntar a vocês. Gil, você se irrita em pleno domingo? É para aproveitar? É verdade, vem agora aqui para jogar um frescobol. Mas, sinceramente, meus amigos, fico eu pensando aqui, qual é a finalidade disso? Por que tem que trazer
esses jogadores mequetrefes pro Flamengo. Aí tem alguns companheiros que reclamam bastante de mim, inclusive amigos meus até, quando eu uso o termo bagre, porque, independente de quem tenha cunhado, eu já uso esse termo há muito tempo. E as pessoas reclamam, dizendo até que trata-se de uma ofensa. Eu não estou ofendendo o jogador, eu estou falando dele como jogador de futebol, não como pessoa. Não é um bagre ou não é? Aí tem muita gente que reclama, não pode falar assim, engraçado, né? Não pode falar assim formalmente no vídeo do YouTube, mas pode falar informalmente por trás, pode reclamar do jogador, pode xingar o jogador. Isso é hipocrisia. É hipocrisia, porque eu vou te falar uma coisa, se os influenciadores trabalhassem em conjunto para que, na verdade, situações como essa não aparecessem, realmente o Flamengo teria se livrado de muitas agruras, mas não. Querem apresentar a transparência de bons moços, de educados, de pessoas humanas, que pregam o bem, não falam mal do jogador, tem até medo às vezes de falar, porque depois o jogador vem para cá e joga muito bem, aí como é que ele vai ficar? Eu não tenho esse medo. Bom, cada um faz o seu trabalho. Mas se todo mundo obstaculizasse direto, porque não tem um ser humano que vai dizer para mim, aí se disser, só pode estar brincando, que não trata-se de um bagre. O cara está sendo enxotado lá do Inter, o Flamengo agora virou refúgio, o Flamengo agora virou sótão, isso mesmo, das mazelas de outros clubes. Isso aí é inadmissível. Realmente inadmissível, não dá para compreender o Braz. Eu vou falar sobre isso mais tarde, nessa live de 10h30 da noite, hoje, domingo. Eu vou protestar de novo, eu devo falar alguma coisa nas redes sociais. Já falei lá nos grupos do Flamengo, isso é inadmissível. Alguém tem que frear esse tipo de coisa. A reação contra o Evander, ela foi, eu diria, incisiva o suficiente para o Marcos Braz tivesse sido demovido, ou se autodemovesse da ideia, deve ter falado ali para o Spindle, não, esse cara aí não vai dar para trazer mesmo não vai dar para emplacar. Agora outro, para uma posição que na verdade ele acha que vai ter que ocupar em função da venda do Thiago Maia, então não vende. Vai receber 4 milhões, 3 milhões por 50% do jogador, faz o que com isso? O quê? E esse cara está custando 13 milhões. Pelo amor de Deus, como é que vai custar 13 milhões? Como é que pode, cara? Qualquer bagre agora mexe a camisa do Flamengo. E o Tite? Será que o Tite fez essa avaliação e o Tite entendeu que realmente o Gregore é o jogador ideal para compor o Flamengo? Pô, sinceramente, gente. Pô, nós estamos precisando ali de meias. Ficou ali sacramentado ontem. Quando você observa o jogo com atenção, não é nem isso. Você vê que quando saiu o De La Cruz e o De Arrascaeta, o Flamengo caiu. Entra ali o Luiz Araújo. Não tem ninguém para poder criar. O Flamengo já tinha esse problema, liberar o Everton Ribeiro. Uma bobagem. Uma grande bobagem liberar o Everton Ribeiro. Saiu ontem, não tem criatividade o time. Tem que contratar jogador ali. Tem que economizar para poder aportar recursos onde realmente tem que ser. O Flamengo vai perder de uma vez só o De La Cruz e o De Arrascaeta várias vezes. Agora em julho, na Copa América, no grande fervo do campeonato, o Flamengo vai perder esses caras por um mês. Ou você acha que o Bielsa vai abrir mão do De La Cruz e do De Arrascaeta para poder agradar a torcida do Flamengo? Não vai, gente. Sinceramente não vai, isso é uma excrescência, sinceramente. O Flamengo tem que contratar ali, não volante, é ali, ficou tipificado ontem. O Flamengo ontem, completamente sem criatividade, depois que os dois saíram do campo, tal como havia sido previsto. E ontem, por acaso, eu estava ali ouvindo algumas análises, analistas importantes concordaram, olha, o Flamengo ficou sem desenvolvimento cerebral dentro do campo, depois que o De La Cruz e o De Arrascaeta saíram. Foi um erro vender o Everton Ribeiro, e você aí precisa começar a reconhecer isso. Ah, Gil, desapega, não desapega, desapega e pega, desapega do Everton Ribeiro e pega o Gregore. Porra, peraí, cara. Sinceramente, você tá me falando isso mesmo?
Pra eu desapegar do Everton Ribeiro e pegar o Gregory? Porra, não é possível. Bom, então é o seguinte, se inscreva aí no canal, deixa o like no vídeo, desculpe aqui o meu desabafo, é realmente incompreensível. Hoje lá para as 6h30, 7, vai ter a live na Twitch, lá direto do Sambódromo, desfile da Portela, desfile, ensaio técnico da Portela, as mulatas todas, aquela mulherada bonita, você tem que estar lá. E mais tarde, 10h30, tem live no canal, aqui, live tradicional, aquela live raiz que você gosta. Se inscreva aí, deixa o like. Saudações rubro-negra, meus amigos.